todos os recifenses. Jesus Cristo declara aberta a 82ª reunião ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido o vereador Almir Fernando para fazer a leitura das atas das reuniões anteriores. Reunião solene para entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Givanildo José de Oliveira, treinador de futebol, realizada no dia 30 de setembro de 2019, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, aos 30 dias do mês de setembro do ano 2019, às 10 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, em caráter solene, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente propôs a mesa com os seguintes convidados: excelentíssimo senhor vereador Davi Muniz, autor da proposição; excelentíssimo senhor Alexandre Moreira Mirinda, ex-presidente do Santa Cruz Futebol Clube; excelentíssimo senhor Wanderson Lacerda, ex-presidente do Esporte Clube do Recife; excelentíssimo senhor Ramon da Silva, presidente do Sindicato dos Atletas. Na sequência, o senhor presidente formou uma comitiva composta pelos vereadores Davi Muniz e Amaro Cipriano Maguari para conduzirem homenageado o senhor Givanildo José de Oliveira e tomar assento à mesa de autoridades. O senhor presidente convidou a todos para que de pé ouvisse a execução do hino nacional brasileiro. O senhor presidente registrou a presença do vereador Chico Kik, do vereador ex-presidente do Santa Cruz Futebol Clube, Antônio Luiz Neto. Em seguida, o senhor presidente convidou o vereador Davi Muniz para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O vereador saudou a mesa de autoridades, iniciou seu discurso falando da biografia do homenageado, destacando feitos históricos e marcantes como jogador e principalmente como treinador, onde lhe deram apelidos como Rei de Pernambuco, Rei do Acesso, Papa Estadual, entre outros. Fez leitura de um discurso, cópia anexo dos anais desta casa. Na sequência, o presidente convidou o vereador Davi Muniz para que fizesse entrega ao título de cidadão do Recife, com a respectiva medalha ao senhor Givanildo José de Oliveira. O senhor presidente registrou a presença de autoridades em plenário e, quebrando o protocolo, convidou o senhor Diego de Oliveira Neto, homenageado, para ocupar a tribuna e fazer seu discurso. O orador saudou a todos os presentes, falou um pouco do perfil do seu avô. Um homem honrado, pai, sogro e um ser humano respeitado. Destacou também sua vida profissional. O senhor presidente convidou o senhor Givanildo de Oliveira, homenageado, para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador saudou a mesa e autoridades, falou da honra de receber essa homenagem. Agradeceu a presença de familiares e amigos e destacou que sempre torceu pelo futebol pernambucano. Seu presidente fez suas considerações finais, leu um versículo da Bíblia para o homenageado e convidou a todos os presentes para um coquetel no Salão Nobre desta casa. Em seguida, o seu presidente convidou a todos para que de pé ouvisse a execução do hino do Recife. Nada mais havendo a tratar, o seu presidente convocou os senhores vereadores e vereadoras para que se reunirem logo mais em reunião ordinária, no local do costume, horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem de direito. Ata da reunião, ata da 81ª reunião ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 30 de setembro de 2019, presidência do excelentíssimo senhor vereador Chico Kiko, aos 30 dias do mês de setembro do ano 2019, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa de José Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Chico Kiko, ocupar a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Hélio Guabirabe e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita, submetida à apreciação do plenário. Ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: projeto de lei 264/2019, de autoria do vereador Almir Fernando; projeto de resolução 45/2019, de autoria da Comissão Executiva, ofício 049/2019, do Gabinete do Prefeito; requerimentos 6029 a 6047/2019, de autoria do vereador Almir Fernando; 6094 a 6101/2019, de autoria do vereador Almir Fernando; 6102 a 6106/2019, de autoria do vereador Jaime Asfora. Na hora desta no pequeno expediente, a primeira oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Gorete Queiroz, tratou sobre o grande crime ambiental que vem ocorrendo. Disse que no dia 3 de setembro foi divulgada uma matéria
informando que pichos eram despejados ilegalmente no mar e hoje sobe para 103 o número de locais com manchas de óleo em praias do Nordeste. O próximo orador com a tribuna é o vereador Ivan Moraes, repercutiu sobre a importância da CPI da merenda escolar, tratou sobre 74 leis que precisam fazer parte da cidade institucional. A vereadora Michele Colles registrou que na semana passada, na Assembleia Legislativa do Estado, houve a votação sobre a regulamentação das comunidades terapêuticas. O próximo orador, o vereador Fred Ferreira, declarou que vai assinar o requerimento a favor da CPI da merenda e informou que no domingo fez uma ação no Marco Zero com ciclistas e destacou a luta por mais construções de ciclovias na cidade do Recife. O próximo orador, o vereador Renato Antunes, saudou a todos os presentes e voltou a tratar sobre as péssimas qualidades da merenda nas escolas da cidade do Recife e falou sobre as questões da CPI. Seu presidente determinou do qual constarem as seguintes matérias: discussão do requerimento 5904. De autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 5960/2019, de autoria do vereador fez uma leitura da nota de repúdio ao decreto que altera o financiamento Conanda. Foi apartado pelo vereador Renato Antunes. Foi apartado pelos vereadores Almir Fernando e Jaime Asfora. O próximo orador foi o vereador Renato Antunes, que reforçou a necessidade da criação de uma CPI. Foi apartado pela vereadora Ana Lúcia, Jaime Asfora e Michele Colles. A próxima oradora, a vereadora Ana Lúcia, falou da importância de colher dados para formalizar o pedido de CPI da merenda escolar. Disse que assinaram o requerimento se houver bases concretas. Em seguida, o senhor presidente lembrou aos vereadores que a indicação para o prêmio professor Figueira será no dia 15 de outubro. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, reunião ordinária no local de costume, horário regimental, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, foram lidas as duas atas. Feita a leitura das atas, coloca as atas em discussão. Encerrada a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura do expediente do dia. Expediente do dia, projeto de lei de número 265/2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Projeto de lei de número 66/2019, de autoria da vereadora Gorete Queiroz. 267/2019, de autoria do vereador... Quem é esse aqui? Amaro Cipriano Maguari, e o ofício de número 054/2019, do gabinete do prefeito da Secretaria do Governo. Encaminhamento do projeto de lei de número 27/2019, cria ajuda de custo de incentivo à divulgação científica e tecnológica para estudantes da rede pública municipal do Recife. E do expediente, senhor presidente. Com a leitura do expediente do dia, encerro o expediente inicial e passo ao pequeno expediente, convidando o primeiro vereador inscrito, vereador Jaime Asfora. Vereador Jaime Asfora, Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu venho a essa tribuna para falar sobre um assunto grave. O Recife, a cidade do Recife, a capital, que se diz capital do Nordeste na propaganda oficial, está impedida, proibida de receber qualquer emenda parlamentar ou recursos orçamentários federais destinados ao setor de mobilidade.
Isso, quem respondeu foi a Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos, vinculada ao Ministério das Cidades, em consulta feita por nossa equipe no dia 25/9, agora, há pouco tempo atrás. Sabem por quê? Porque o Recife não fez seu dever de casa. Recife não apresentou o plano de mobilidade, que está previsto numa lei federal. E sabe o que é pior? Recife tinha um prazo legal, de 12 de abril desse ano, para elaborar e enviar à Câmara Municipal. E não fez. Recife foi negligente, o prefeito foi desidioso, e o Recife está impedido, eu repito, de receber qualquer emenda parlamentar ou recursos orçamentários federais destinados ao setor de mobilidade. Mobilidade do Recife, que só coloca Recife nos piores lugares de qualquer ranking que é feito. Dia 6 de junho, a revista Época, publicando uma pesquisa internacional, botou Recife entre os 10 piores trânsitos do mundo, entre os 10 piores trânsitos do planeta. No dia do pedestre, que foi comemorado há pouquíssimo tempo, agora em agosto, salvo engano, agosto ou julho, Recife foi considerada, de acordo com dados do Ministério da Saúde, a pior no quesito morte de pedestres. Em números absolutos é a terceira, perde para Rio e para São Paulo. Mas a AMECICLO, Associação Metropolitana de Ciclistas, de Cicloativismo, fez uma análise comparativa e em números proporcionais, Recife é pior do que São Paulo e pior do que o Rio em termos de mortes, de acidentes com morte de pedestre. Vejam, isso foi capa do Diário de Pernambuco, vejam como foi comemorado em Recife o dia do pedestre. Pior ainda, pessoal, como diz minha mãe, quando você acha que uma coisa não pode piorar, meu filho, se lembre sempre, pode ser pior, pode ficar pior. E como toda mãe, o conselho dela é muito sábio. A prefeitura, se não regularizar a situação até dezembro desse ano, e eu estou falando até dia 20, mais ou menos, que é quando a gente entra em recesso de fato, quer dizer, daqui a 2 meses e poucos, lembrando que a gente tem uma LOA com prazo de emendas já rolando, tem um plano diretor com prazo de emendas também em vigor, então a casa está cheia de matérias importantes para discutir. O Recife vai ficar proibido, a cidade, o município, o ente federativo, de receber financiamentos, quaisquer financiamentos, vereador Hélio Guabiraba, da Caixa Econômica Federal, do BNDES e de outras instituições federais de fomento para projetos e obras de mobilidade. Só uma cidade que acha que seu trânsito está muito bom, ou um prefeito que avalia que a mobilidade da sua cidade anda agradável para os ciclistas, agradável para quem anda nas latas de sardinha, que são os ônibus, agradável para quem anda no metrô, que é um caos absoluto. Metrô que vai até abril de 2020 aumentar 140%. Em cruéis prestações, o metrô está mais que dobrando sua tarifa de julho até abril do ano que vem, e o prefeito faz como se isso não fosse com ele, como que isso não fosse de sua responsabilidade. Quero saudar aqui o vereador Eurico Freire, amigo querido, excelente parlamentar. E no meu minuto final, quero dizer que 15 capitais, vereador André Regis, Belém do Pará, Belo Horizonte, Campo Grande, Brasília, Fortaleza, Manaus, Rio Branco, Salvador, São Paulo, São Luís, Teresina, Vitória, Aracaju, Curitiba e Porto Alegre já mandaram seus planos de mobilidade. Aliás, já tem plano de mobilidade, porque já tem lei prevendo o plano de mobilidade. A Lei Federal 12.587, de 3 de janeiro de 2012, estabelece o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. E é ela quem propõe esse prazo, que já foi adiado. Esse prazo vencia em 2015, já foi adiado. Então, a Prefeitura está em mora, em débito com o povo do Recife, há simplesmente 6 anos. Por que 6 anos? Porque o prefeito João da Costa mandou um plano de mobilidade no dia 8 de 9 de 2011. E o prefeito Geraldo Júlio retirou, através do ofício 434/2013, no dia 18 de 6 de 2013, dizendo que ia mandar em poucos meses. Só que esses meses se transformaram em ano, esses anos se transformaram num quinquênio, 5 anos, e esses 5 anos se transformaram em 7, em quase 7. Então, 18 de 6 de 2019, para terminar, presidente, definitivamente, 18 de 6 de 2019,
Faz 6 anos que Geraldo Júlio disse que ia mandar, em poucos meses, o plano de mobilidade da cidade, e a cidade, por isso, está vergonhosamente impedida de receber qualquer emenda ou recursos orçamentários federais do OGU destinados ao setor de mobilidade. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido a próxima vereadora inscrita, a vereadora Michele Collins. Vereadora Michele Collins. Não se encontra. Vereador Almir Fernando. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos presentes na sessão, a todos que nos acompanham pela internet, da TV Câmara. Senhor presidente, o que me traz à tribuna é para fazer 2 propostas. Já que a gente não pode apresentar essas propostas através de projeto de lei, vereador Felipe Francismar, que acaba de chegar aqui à sessão, já que é competência do município e não pode gerar custo, e a gente, apresentando a questão de programas na Comissão de Legislação e Justiça, eu como membro também efetivo, a gente tem visto lá que vários programas que, não só eu como outros vereadores, eles têm recebido a rejeição por inconstitucionalidade. Então, eu estou fazendo esse apelo, esse pedido aqui, através de requerimento ao prefeito Geraldo Júlio. Eu já até discuti, já debati aqui na tribuna desta casa, que é com relação a uma ideia que eu tenho com relação ao caminho das águas. Eu sempre que acompanho o prefeito nos burros da cidade do Recife, eu moro no José Bonifácio, e onde a gente tem acompanhado ele, vereador Eurico Freire. A gente tem sempre colocado isso. Toda vez que ele me vê, é o caminho das águas. Realmente é isso que a gente está querendo que se faça, que se dê destino às águas. Porque se isso acontecer, a gente vai ter menos deslizamentos de barreira na nossa cidade, principalmente na Zona Norte e na Zona Sul, onde a gente vê, quando tem um grande volume de água e de chuvas na nossa cidade, a gente vê aí de vários deslizamentos. Infelizmente, esse ano tivemos até vidas sendo ceifadas, tivemos mortes lá no Córrego do Curió, entre o Córrego do Curió e o Alto Capitão. E quando eu cheguei lá, o que a gente viu, e tem visto durante o tempo todo, são os canos sendo direcionados com as suas águas para as encostas. Então, se a gente fizer esse programa e se a prefeitura ajudar, muitas vezes as pessoas fazem por economia, outros por condições financeiras, por não ter como comprar cano, como fazer canaleta, para direcionar essa água até o final da encosta. E como eles colocam água de prato, de roupa, da própria calha da sua casa, diretamente na barreira, ela vai encharcando. E quando chove, o volume das águas da chuva, junto com essas águas, que é destinada pelo próprio morador, acontece os deslizamentos das barreiras. Então, se a gente conseguir fazer esse programa junto com o governo municipal, para destinar essas águas para as escadarias e até o final das encostas, a gente não tem condições de fazer todas as encostas, mas a gente fazendo esse trabalho e lançando esse programa no nosso município, até pode ser em parceria com o próprio munícipes, com os moradores, ele dando a mão de obra, a prefeitura dando o material, como acontece em algumas pequenas obras da nossa cidade, no projeto Parceria, ou até como acontece em Camaragibe, a prefeitura dá a mão de obra e o morador faz uma cota com todos os moradores e pode comprar os canos, pode comprar o tijolo, pode comprar a areia, talvez saia até mais barato do que você dar a mão de obra, que muitas vezes o morador não tem a mão de obra específica, como o pedreiro. Tem o ajudante, mas o pedreiro, que é uma mão de obra especializada, ele não tem. E aí, muitas vezes a gente vê que a mão de obra sai até muito mais cara do que o próprio material. E aí é uma proposta que a gente está lançando aqui, o caminho das águas. E a outra vereadora, Gorete Queiroz, também com relação às encostas. A gente vê aí, em vários locais, obras, muros de arrimos, obras coletivas que foram construídas pela prefeitura. E, infelizmente, na maioria das vezes as pessoas não têm como manter, principalmente nas suas telas argamassadas e também com relação às canaletas. Por quê? Porque essas canaletas, essas telas argamassadas, elas estão lá na barreira, onde as pessoas não têm como limpar, porque tem que ser uma mão de obra técnica, especializada, com pessoas que façam até aquele repair, né? De colocar a corda e limpar a encosta e recuperar aquela encosta que foi feita pela prefeitura. O morador não faz, a prefeitura, infelizmente, não tem essa equipe para fazer essa limpeza das encostas, ficam lá cheios de matos, esse mato vai gerando buracos na própria encosta, e aquela encosta que foi construída pela prefeitura
e estava dando ali uma condição para o morador continuar morar lá, ela começa a ser desgastada, ela começa a ser corroída e não tem nenhuma recuperação. Então, esse projeto, Caminho das Águas e mais recuperação de encostas, que a gente pede à Prefeitura do Recife, já que não temos recursos para construir as encostas, né? O vereador Jaime Asfora falou aqui até que de recursos da Caixa Econômica. A Prefeitura tem mais de 15 lotes para ser feito com licitações, com projetos de construção de encostas na Zona Norte, na Zona Sul, e do que a gente sempre tem é que a Caixa Econômica não dá a contrapartida. A Prefeitura já tem o seu recurso destinado para fazer isso, tem a necessidade da contrapartida da Caixa Econômica Federal e esse dinheiro não chega. Então, quem sofre é o povo que não está tendo essa encosta construída aqui na cidade do Recife. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Excelência. Convido a vereadora Gorete Queiroz. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde a todos, senhores vereadores, amigos da imprensa, público aqui presente, público que nos acompanha pela internet. Senhor presidente, eu gostaria de começar a minha participação na tarde de hoje cumprimentando Vossa Excelência pelo Dia do Vereador, em nome de quem eu cumprimento todos os meus pares. Hoje recebi já tantas mensagens de parabéns do Dia do Vereador que eu fui pesquisar. E realmente é um decreto federal 7.212, de julho de 84, que instituiu o dia 1º de outubro como o Dia do Vereador, que foi nesta data que o imperador Dom Pedro I oficializou as normas que definem o cargo de vereador do país. Então, aproveito, cumprimentando Vossa Excelência e todos os pares na tarde de hoje. Mas o que me traz a essa tribuna hoje é um tema bastante interessante, que é o trabalho da senhora Marli Márcia da Silva, fundadora e idealizadora da Associação Pernambucana de Mães Solteiras. Essa associação tem o objetivo de buscar o reconhecimento da paternidade para centenas de crianças nesse estado. Esse tema é muito importante, amigos. Primeiro, porque retrata a realidade enfrentada por milhares de mulheres em todo o Brasil, em todo o Pernambuco, em toda a nossa cidade do Recife, que buscam o reconhecimento sincero e verdadeiro dos seus ex-companheiros como figuras paternas. E segundo, porque é direito de toda criança conviver com seu pai e a sua mãe, tendo, dessa forma, a oportunidade de construir laços familiares e elos verdadeiros com seus genitores. O perfil da maioria das mulheres, dados pela própria associação, é da mulher negra, pobre, com baixo grau de instrução, baixa formação escolar e poder aquisitivo, e com mais de um filho de pais diferentes. A associação, fundada em 1992, contabiliza até o momento pelo menos 50 mil reconhecimentos de paternidade de crianças, adolescentes e até adultos de ambos os sexos. Em 2017, foi realizada uma campanha dentro do sistema prisional intitulada Paternidade Além das Grades, e que foi um sucesso em termos de reconhecimento de paternidade dos detentos. Hoje, inclusive, a convite da senhora Marli Silva, estive na solenidade de comemoração do Dia da Paternidade Responsável, realizada no Fórum Tomás de Aquino. No evento, foi assinado um protocolo de intenções para buscar ações por uma paternidade responsável. O documento busca promover eventos para conscientizar, estimular e motivar os homens a se tornarem pais presentes na vida de seus filhos, não só com a responsabilidade financeira, mas também com a presença de pai. Ou seja, não só no bolso, mas também no coração. Esse protocolo foi assinado pela Corregedoria Geral da Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, OAB, Secretaria Estadual da Mulher, Secretaria de Desenvolvimento Social Municipal, entre outros órgãos. Então, gostaria de deixar registrado aqui nessa tribuna
que eu, como mulher, mãe e vereadora desta casa, da Comissão dos Direitos da Mulher, também entrei nessa luta e me coloco à disposição para ajudar a difundir e estimular o tema paternidade. E já começo fazendo um apelo ao prefeito da cidade do Recife, prefeito Geraldo Júlio, que possa destinar uma sede para essa associação, que, repito, que esse número é importante, em 30 anos de atuação, já conseguiu contabilizar um marco de 50 mil reconhecimentos de paternidade aqui no Estado. Então, faço esse apelo, já conversei hoje com a secretária Ana Suassuna e volto a fazer o apelo ao prefeito para que, através da prefeitura, a gente consiga viabilizar uma sede para essa associação, a APEMAS, e a gente consiga cada vez mais estimular e aperfeiçoar o reconhecimento da paternidade ética, legal e moral na nossa cidade. Obrigada a todos e boa tarde. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Chico Kiko. Declino, Excelência. Declino. Declino. Convido o vereador Hélio Guabiraba. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, meus amigos da imprensa, a todos da galeria, minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria de lembrar a todos os meus amigos que ocupam esta tribuna hoje para falar sobre uma data muito especial e parabenizar a vereadora Gorete Queiroz, que acabou de falar aqui na tribuna, que lembrou também do dia 1º de outubro, né, senhor presidente? Dia 1º de outubro, que é o Dia Nacional do Vereador. E eu não poderia deixar de falar sobre essa data. Eu tenho certeza que é muito importante para todos que cumprem um mandato na Câmara Municipal do Recife. Senhor presidente, eu gostaria, meus amigos e minhas amigas, nós vereadores somos representantes do povo e temos o dever de trabalhar em prol das pessoas, buscando as soluções para os nossos problemas na grande cidade do Recife. Tenho certeza que desde o primeiro dia do meu mandato, venho cumprindo essa missão com muito empenho e muita responsabilidade. Mas quero aqui parabenizar a todos os vereadores e dizer que continuarei firme nesta luta, dia a dia, como tenho feito desde o primeiro dia do meu mandato. Desde já, eu gostaria agora de chamar a atenção, desde já quero anunciar que no próximo dia 25, vereador Felipe Francimar, no próximo dia 25 deste mês, às 10 horas da manhã, aqui neste plenário, iremos realizar uma sessão solene para homenagear, vereadora Ana Lúcia, para homenagear os ex-vereadores que fizeram história nesta casa, aqui na Câmara de Vereadores. Eu gostaria, vereador Fred Ferreira, que vamos fazer uma grande homenagem, às 10 horas da manhã, repito, no dia 25 de outubro, que nós estamos no mês do vereador. Então, o vereador Reinaldo Júnior, pode ter certeza, eu espero contar com a presença de todos os vereadores que hoje atuam com muita responsabilidade nesta casa, para que nós possamos prestar uma linda homenagem a todos aqueles que passaram por esta casa. Vereador Alcide Teixeira, seu pai vai ser convidado também, que foi vereador desta casa. A todos aqueles que passaram por esta casa aqui, fizeram um belo trabalho e deram sua contribuição à cidade do Recife. E não tem porquê
a gente disponibilizar um tempo específico nesta data para que possamos juntos comemorar tudo aquilo que foi feito e a contribuição de cada um daquele que passou aqui nesta casa, na cidade do Recife. Vai ser uma solene que vai emocionar muita gente. Iremos prestar, sem sombra de dúvida, uma grande homenagem às lendas vivas que tanto trabalharam pelo Recife e pelo povo dessa cidade. Desde já, senhor presidente, eu quero agradecer a todos vocês. Ou a todos os vereadores que vão comparecer nesta data, para que possamos prestar uma homenagem a lendas vivas que passaram por aqui. Eu poderia citar alguns nomes, como Heráclito Cavalcante, José Antônio, Vicente André Gomes, Luiz Elvésio, Roberto Teixeira, Severino Ramos, Coronel José Alves, Gustavo Negro Monte, Rafael de Menezes, Fernando Nascimento, Edmar de Oliveira, Gilvan Cavalcante, Elias Francisco, Homero Lacerda, Alfredo Santana, Antônio de Pádua, Sônia Moraes, Alfredo Mariano, Paulo Dantas, Sérgio Leite, Isabela de Rodão, Antônio Santana, Marcos Menezes, João Alberto, Zé Neves, Djalma Seixas, Fred Oliveira, Sileno Guedes e tantos outros que estão na nossa relação. Pode ter certeza que neste dia vamos fazer uma solene que vai deixar saudade nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Maguari. Vereador Maguari. Tá não? Convido o vereador Fred Ferreira. Boa tarde, vereadores, vereadoras, boa tarde, presidente, boa tarde, jornalista e todos que estão aqui na Casa do Povo. Quero subir nessa tarde na tribuna para deixar registrado a atenção que devemos ter com o idoso. Hoje é o Dia Internacional do Idoso, nessa comemoração. Então sabemos que cada vez mais o país, e Recife, e Pernambuco, está crescendo a população do idoso. E temos que ter uma atenção especial. A cidade do Recife está com a obra do Hospital do Idoso. Se essa obra for concluída, muito bom. Mas se essa obra não for concluída, é mais uma obra inacabada na cidade do Recife, como Geraldão, Upaé no Imbura, e diversas outras obras que estão paradas na cidade. Mas a atenção maior hoje é realmente falar do idoso. Hoje a cidade do Recife se encontra com duas instituições e LPIs, que é instituições de longas permanência para o idoso aqui no Recife, mantida pela Prefeitura do Recife. Mas temos que ter uma política pública voltada ainda mais, porque sabemos que a população do idoso está crescendo e, infelizmente, hoje não temos nada voltado para um cuidado maior. Já falei anteriormente como o Hospital do Idoso, se sair, é uma obra muito positiva para a cidade do Recife. Mas até lá fica a perspectiva. O Geraldão está aí há 8 anos parado e não tem conclusão da obra. Mas vamos torcer e vamos acreditar que essa obra vai sair e com certeza vai ser muito, muito positiva para o idoso na cidade do Recife. Agradecer ao presidente, boa tarde, muito obrigado. Obrigado, excelência. Vereador Deraldo Pinto. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos da imprensa, boa tarde, colegas vereadoras e vereadores. Presidente, é rapidinho, é só fazer um agradecimento aqui por meu cordial boa tarde, né, Almir? Por 2 acontecimentos que teve essa semana junto com o prefeito Geraldo Júlio. Nós estivemos lá no Campo do 15, quem não conhece o Campo do 15, ali na Avenida do Forte, e lá, graças a Deus,
depois de quase 50 anos, os moradores e principalmente os peladeiros dali queriam que construísse as vestiárias. E nada mais do que isso, ainda foi feito mais ainda. O prefeito fez as vestiárias, ficou muito bonita as vestiárias. A gente fez uma reforma também no campo, colocou alambrado em todo o campo do 15, revitalizou a quadra, fez uns banquinhos, botou eletricidade, ficou a coisa mais linda do mundo ali no campo do 15. Quem se deparar ali, passar pelo campo do 15, vai ver a reforma que foi feita naquele campo. Então, eu queria agradecer aqui também ao secretário Roberto Guzmão, a Bruno Cabral, e em especial também o prefeito Geraldo Júlio, e que junto também, gente, com o nosso vereador Júnior Bocão, eu e ele, a gente fez essa obra, a gente se uniu, e graças a Deus foi concluída com sucesso. E ontem à noite também nós estivemos na Praça Arnaldo Assunção, lá no Engenho do Meio, mais conhecido como a Praça do Engenho do Meio, e o prefeito ontem, num valor de R$140 mil, foi toda revitalizada, campinhos que fizemos lá, e ontem foi uma festa só ontem, com a presença do prefeito Geraldo Júlio. Então, o meu recado só era esse, presidente, era agradecimento à Enlurb, na pessoa de Roberto Guzmão, e ao prefeito Geraldo Júlio, e a toda a comunidade do Engenho do Meio e da Avenida do Forte. Obrigado, senhor presidente, pela chance de deixar eu falar, e um abraço a meu amigo Léo ali, Léo do Caboclinho ali, quem não conhece o Caboclinho. Um abraço, Léo. Obrigado, excelência, que eu vi da última vereadora inscrita, vereadora Ana Lúcia. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores e vereadoras. Primeiramente, eu não poderia deixar de parabenizar os meus colegas pelo dia de hoje, mas quero dar uns parabéns especial a nós, mulheres, porque temos, de toda a resistência, enfrentado os obstáculos possíveis e procurando sempre ocupar os nossos espaços, sobretudo nas casas legislativas. Lembrar que, nesta casa, 17 mulheres já estiveram por aqui. 17 mulheres que já lutaram e combateram muitas e muitas pautas no que se refere à mulher nessa casa. Não podemos deixar de lembrar de todas elas. Júlia Santiago, em memória, Marília Reis, hoje deputada federal, Aline Mariano, que está na atual legislatura, Priscila Krause, deputada estadual, professora Ana Lúcia, essa que vos fala, Natália de Menudo, Michele Collins, Aimé Carvalho, Isabela de Rodão, secretária de Habitação, Gorete Queiroz, que está aqui conosco, Vera Lopes, doutora Vera Lopes, Geralda Farias, Edna Costa, Sônia Moraes, Fátima Bahia, Luciana Azevedo, que esteve ontem aqui conosco, e Almira Carneiro. Dando os parabéns, faço um apelo para que nas próximas eleições mais mulheres possam se candidatar, que os partidos de fato deem espaço, deem condições de nós disputarmos uma eleição e cheguemos aqui nessa Casa Legislativa empoderadas e com pautas positivas para defendermos as nossas causas. Mas, senhor presidente, eu tenho outro assunto além dos parabéns. Nós estamos finalizando essa semana as eleições dos conselhos tutelares em todo o Estado. Em Recife não é diferente. Eu nunca vi, senhor presidente, um processo mais tumultuado do que esse que acontece aqui em Recife. Toda semana sai uma portaria nova, mudando os locais de votação da população do Recife. Chega a ser um absurdo. E eu uso essa tribuna aqui hoje para conclamar a presidente Ana Farias que ela corrija o erro mais grave, publicado hoje no Diário Oficial. As nossas eleições de conselheiros tutelares aqui em Recife, elas são separadas por RPA, vereadora Aline Mariano. RPA 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente já sabe que tem que ter em cada RPA 5 conselheiros titulares e 5 suplentes. Esse processo aconteceu até de ser aberto novamente porque não se conseguiu fechar o número de candidatos. Feito isso, novamente, a RPA 1 vai passar pelo processo sem ter os 10, que são 5 titulares e 5 suplentes. Mas vamos adiante. Muda-se os locais de votação toda semana, que não era para ser assim, porque se eu sou eleitora da RPA 4, é lá que eu vou votar e escolher meus candidatos. Mas, vereador Ivan Moraes, pasme o senhor, que no Diário Oficial de hoje, e aí eu faço a denúncia nessa tribuna, porque ou ela corrige quinta-feira esse absurdo, ou eu vou pedir ao judiciário que embargue esse processo, porque está virando palhaçada. E eu vou dizer aqui por quê. Agora, nesse momento, a escola municipal
General San Martín, quem conhece? Fica na RPA? Podem me dizer? 5. Ela colocou na 4, no Diário Oficial de hoje. 17 mil eleitores vão sair da RPA 4 para votar na 5. Não estou entendendo qual é a lógica. Vou repetir. Escola Municipal General San Martín. Fica na Avenida San Martín, sem número, San Martín. Aqui a RPA pertence à Escola San Martín, senhores. RPA 5. Eu troquei, vereador Chico Kiko. Muito obrigada. Se ela pertence à RPA 5, os eleitores votarão aonde? Na RPA 5. Mas todos os eleitores das 150 zonas, que equivale a 17 mil eleitores, que vão para a RPA 4. Não entendi a lógica. Senhora presidente, corrija o Diário Oficial. A senhora tem a oportunidade quinta-feira para fazer isso. Do contrário, nós iremos embargar o processo, porque ele começa a ficar ilegal. E tudo que é ilegal é imoral. Boa tarde. Obrigado, vereador. Encerrado o pequeno expediente. Neste momento, solicito ao vereador Chico Kiko que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. No painel, excelência, 29 vereadores presentes, 4 ausentes e 6 justificaram, excelência. Senhores vereadores e vereadoras, antes de passarmos ao prolongamento do expediente, antes de passarmos para o prolongamento do expediente, está no grande, está no grande. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que encaminhem para o cerimonial desta casa os nomes dos seus indicados para receber a medalha do mérito Fernando Figueira até o dia 15 de outubro. Nesse momento, solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura do prolongamento do expediente. Senhor presidente, prolongamento do expediente, discussão única do requerimento 5955 de 2019, da autoria da vereadora Gorete Queiroz. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5963, 5965, 5969 e 5990, 2019, todos de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 6016, 6017, 2019, os dois de autoria do vereador Jaime Asfora. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 6057, 2019, de autoria da vereadora Gorete Queiroz. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Nesse momento, encerro o prolongamento do expediente e passo a ordem do dia. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura. Discussão única dos requerimentos 5967, 5968 e o 5970 de 2019, os três de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 5971, 5972, 5973, 5974, 5975, 5976 e o 5977 de 2019, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 5978 e 5979 de 2019, de autoria do vereador Renato Antunes. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 5980 de 2019, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5981, 5982, 5983 e 5984,
de 2019, os 4 de autoria do vereador Aerto Luna. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 5985, 5986 e 5987, os 5988 e 5991 de 2019, todos de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5992 e o 5993 de 2019, os 2 de autoria do vereador Chico Kiko. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 5994 de 2019, de autoria do vereador Davi Muniz. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5995 de 2019, de autoria do vereador Jaime Asfora. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5996 de 2019, de autoria do vereador Davi Muniz. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5997 de 2019, de autoria da vereadora Aline Mariano. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5998, 5999, 6.000, 6.001, 6.002, 6.003, 6.004, 6.005, 6.006 de 2019, todos de autoria da vereadora Natália de Minuto. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6.007 e 6.008 de 2019, os 2 de autoria do vereador Júlio Bucão. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 6.009, 6.010, 6.011 de 2019, os 3 de autoria do vereador Davi Muniz. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 6.012, 6.013 e 6.015 de 2019, os 3 de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 6.014 de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 6.018 de 2019, de autoria do vereador Jaime Asfora. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 6.019 de 2019, de autoria do vereador Jairo Brito. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 6.020 de 2019, de autoria do vereador Marcos de Bria. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do parecer 753 de 2019 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 188 de 2017, de autoria do vereador Ivan Moraes. Senhor presidente, Pois não, o excelência. seguinte é de redação, se não houver ninguém que se oponha, que os pareceres de redação fossem votados em conjunto. Coloco em discussão o pedido do vereador Carlos Gueiros, não havendo nenhum vereador contrário. Defiro o pedido de Vossa Excelência e peço ao vereador Almir Fernando que faça a leitura de todos os pareceres de redação. Discussão única do parecer 754 de 2019 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 212 de 2018, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Só tem esse aqui, senhor presidente, estou vendo. O 700 e... só tem esse. Tem mais outro? Coloco todos em discussão.
Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Segunda discussão dos Senhor pareceres. presidente, Pois não, igualmente, os projetos que estão em segunda discussão, se não houver nenhuma opinião contrária, que sejam também discutidos e votados em conjunto. Eu consulto o plenário quanto à solicitação do vereador Carlos Gueiros. Não havendo nenhum vereador ou vereadora contrário, defiro o pedido de Vossa Excelência. Solicito a Vossa Excelência, vereador Almir Fernando, que faça a leitura de todos que estão em segunda discussão. Segunda discussão dos pareceres 735, 468, 722 de 2019, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Finanças e Orçamento, de Acessibilidade e Mobilidade Urbana e de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei 122 de 2019, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Segunda discussão dos pareceres 537 de 2019, 569 e 570 de 2017, como também 657 e 809 também de 2017, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte e de Saúde, de Finanças e Orçamento, de Meio Ambiente e de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, opinando pela aprovação do projeto do PLO, projeto de lei 165 de 2017, de autoria do vereador Chico Kiko. Segunda discussão dos pareceres 740, 656 e 739 de 2019, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 201 de 2019, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Coloco todos em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Primeira discussão. Pode ser também, senhor presidente, ler em bloco a primeira discussão? Senhor presidente, quanto à primeira discussão, o vereador Gueiros, não, porque o senhor, Vossa Excelência está se opondo, porque o senhor vai ser tirado de pauta por causa da emenda de plenário, né? Então, pronto, vou ler de um por um mesmo. Ah, tá, é porque eu estou dizendo assim, como ele queria colocar em bloco, eu ia dizer que não podia. Vossa Excelência está dizendo pelo mesmo motivo, é isso que eu estou dizendo. Tá bom, obrigado. Obrigado. Esclarecido. Vou pular esse aqui do projeto de lei 261, que é a maioria absoluta. É isso? Deixar por último. Vou deixar por último, é a maioria absoluta. Então, primeira discussão do parecer 755 da Comissão de Legislação e Justiça, Aí a gente aprova. opinando pela aprovação do projeto de lei 175, de autoria do vereador Almir Fernando. Hein? Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu fui comunicado nesse momento que a segunda discussão dos pareceres 537/2019, 569/2017, 570/2017, 657/2017 e 809/2017 das comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, de Saúde, de Finanças e Orçamento, de Meio Ambiente, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, opinando pela aprovação do PLO número 165/2017, de autoria do vereador Chico Kiko, a votação torna-se sem efeito, porque o vereador Chico Kiko vai apresentar uma emenda. Tá certo? É. Perfeitamente. Tá certo? A gente pede desculpas aos senhores vereadores. Vereador, continue. Já foi lido, vou repetir aqui. Primeira discussão do parecer 755, 2019, da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei 175, 2019, de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco em discussão. Isso aqui é o quê? Coloco em discussão, encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. Primeira discussão do parecer 360 de 2017 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 41 de 2017, de autoria do vereador Carlos Gueiros,
Presidente, Coloque a primeira pela ordem discussão. novamente. Pois não, Excelência. Atendendo aí a preocupação e os anseios de grande parte dos companheiros, fiz uma emenda ao projeto, está apresentado aí a Vossa Excelência, com a quantidade de apoiamento regimental, para que Vossa Excelência, então, regimentalmente encaminhe de volta às comissões. Pois não, Excelência, defiro o pedido de Vossa Excelência e encaminho de volta às comissões. Eu queria parabenizar o vice-presidente decano Carlos Gueiros por essa iniciativa. Não, eu sei, rapaz, eu sei, estou me parabenizando. Você avisa que foi retirado de pauta. Está na pauta? Voto que é absoluto. Tem 19. Falta um. Senhor presidente, o projeto de lei número 61 foi retirado de pauta. Foi adiado para amanhã. Nesse momento, encerro a ordem do dia. Há prolongamento? Não havendo prolongamento da ordem do dia, passo ao grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Jaime Asfora. Declino, senhor presidente. Muito obrigado. Declinou. Vereadora Michele Collins. Não se encontra. Vereadora Aline Mariano. Declinou. Vereador Heriberto Rafael. Vossa Excelência tem 15 minutos. Tenho a grande alegria de registrar a presença no plenário desse querido amigo de todos nós, o ex-vereador Eurico Freire. Seja bem-vindo, Excelência. Que certamente retornará a esta casa. Certamente retornará a esta casa, se Deus quiser. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, demais vereadores e vereadoras, a imprensa que acompanha essa sessão, aos presentes nas galerias.
Gostaria de compartilhar com os amigos aqui, senhor presidente, uma mensagem que o prefeito Geraldo Júlio nos enviou e pediu para que trouxéssemos aqui à casa, e eu vou ler neste momento. Prezado presidente Eduardo Marques, demais vereadores, quero registrar para todos os companheiros vereadores do Recife, legítimos representantes do nosso povo, meus parabéns pelo Dia do Vereador. Os vereadores são, em todo o Brasil e especialmente aqui no Recife, os agentes políticos mais próximos do povo. Conhecem de verdade os problemas da população, de cada rua, de cada comunidade, de cada bairro. Em nome da Prefeitura do Recife, quero parabenizar e agradecer ainda pelo trabalho sério e enorme contribuição que os vereadores dão nas discussões dos projetos e grandes temas de interesse do Recife. Isso vale tanto para a nossa bancada de governo como para os colegas que compõem a oposição, imprescindível na democracia. Esse trabalho é central para o aprimoramento da nossa legislação e na construção de um Recife mais humano, desenvolvido, inclusivo e com melhores oportunidades para todos. Parabéns a todos os vereadores do Recife. Também aproveito essa oportunidade, vereador Renato Antunes, e para registrar a realização do curso básico de Finanças Públicas e Análise Orçamentária, realizado pela Câmara do Recife por meio da Comissão de Finanças e Orçamento na semana passada. O curso veio de uma parceria com a Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães, vinculada ao Tribunal de Contas. E nossa ideia com o curso foi capacitar os membros desse poder legislativo para realizar uma análise crítica sobre a arrecadação das receitas municipais, os projetos de lei de natureza orçamentária e o grau de realização dos programas de governo. Como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desde 2017, sentimos a necessidade de capacitar mais o corpo técnico da Câmara para analisar as peças orçamentárias e, assim, cumprir o papel constitucional do vereador de fiscalizar o Poder Executivo e contribuir com as políticas públicas implantadas por eles, a partir do debate que o vereador tem de forma tão próxima com os cidadãos. Sempre discutimos aqui na Casa a preocupação em engrandecer nosso trabalho como vereador, garantir a independência, a altivez e o protagonismo do nosso poder, e acredito que a capacitação é um caminho para correspondermos cada vez melhor o voto de confiança que nos foi dado pela sociedade. O curso trouxe noções básicas de finanças públicas, inclusive tratando dos impactos políticos no orçamento, conceitos de receitas e despesas públicas, o que é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, que todos os anos votamos aqui na Câmara, as destinações obrigatórias para a saúde, educação, as emendas parlamentares, noções de fiscalização da execução orçamentária, entre outros assuntos. Gostaria de agradecer a todos que participaram e agradecer especialmente ao professor Lúcio Diniz, que é contabilista, auditor do Tribunal de Contas desde 1995, já trabalhou no Poder Executivo e que conseguiu unir conceitos com a sua experiência na prática. Agradeço também ao presidente Eduardo Marques, que comprou a nossa ideia e deu todo o suporte necessário para a realização do curso. Agradeço também à Escola de Contas por disponibilizar sua equipe para vir à Câmara, também dar todo o suporte que foi necessário para as inscrições, a comunicação com o professor e fazer acontecer o curso. Certamente vamos em busca de outros temas para cada vez mais gerar mais conhecimento para a Câmara. Mas ouço o vereador Renato Antunes. Vereador Rafael, permita-me um breve à parte. Primeiro, para agradecer ao prefeito pelas palavras, acho que é importante reconhecer o trabalho da base, ressaltar o trabalho da oposição, como foi bem lido. A oposição tem um papel importante na democracia, que é apontar não apenas as falhas, mas possibilitar a correção de rumos. E é bom quando o prefeito ele reconhece isso publicamente. Mas eu queria parabenizar especialmente Vossa Excelência por essa iniciativa, que inclusive já foi tema de conversas nossas no passado, sobre a questão da capacitação dos nossos servidores. Que bom que a Casa traz para si, avoca para si, esse protagonismo de formar os seus servidores, quer seja de carreira, quer seja os comissionados que têm um caráter temporário. Nós anualmente aqui analisamos peças importantes orçamentárias, como a lei orçamentária anual, a análise do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, e a gente trazer esses conceitos básicos, eu tenho certeza que fortalece o trabalho dos 39 vereadores. Eu tive a oportunidade de encaminhar a minha assessoria e o curso foi de alto nível.
embora trouxe conhecimentos básicos, né, ele limita, não, ele nivela o conhecimento de maneira que a gente possa dar melhor contribuição para o Recife. Então, agora foi lida há pouco a chegada da lei orçamentária. Com esse curso, a gente tem a capacidade de propor emendas que sejam, de fato, possíveis de serem emendadas, e não aconteceu o que a gente via no passado, lá nas comissões, diversas emendas sendo rejeitadas, porque não tinha cabimento e faltava um pouco desse conhecimento. Então, parabéns, vereador, por essa iniciativa. Eu sou servidor público de carreira, mas independente de ser de carreira ou ser temporário, comissionado, a valorização do profissional vai além de um bom salário. O salário é importante, mas aquilo que a gente chama de capacitação continuada, ela é importante. E eu acho que a Câmara Municipal, ela sai na frente quando proporciona ao seu servidor uma possibilidade aí de adquirir um conhecimento que é tão importante, sobretudo numa área que muita gente não é nem que não gosta, porque falta realmente o conhecimento, e a gente consegue trazer a Escola de Contas para cá, foi muito importante para os nossos mandatos, mas sobretudo para a Câmara Municipal do Recife. Parabéns ao senhor pela coragem e por ser persistente, né, de trazer, e eu tenho certeza que esse foi o primeiro e grande passo, e teremos outras capacitações para todas as áreas de finanças, áreas de jornalística, de comunicação, né, área de saúde. Eu acho que é importante porque ganha a casa, mas, sobretudo, ganha o povo do Recife. Parabéns, vereador. Incorporo a parte de Vossa Excelência e aproveito para ouvir o vereador Hélio da Guabiraba. Vereador Heriberto Rafael, queria parabenizar Vossa Excelência por trazer, nesta tarde de hoje, o reconhecimento do prefeito da cidade do Recife, de todos os vereadores desta casa, que faz um trabalho essencial para o povo da nossa cidade. E é muito importante quando o Poder Executivo reconhece e valoriza o trabalho do vereador na cidade do Recife, tanto da situação como da oposição. Eu não poderia deixar passar esse momento de fazer os agradecimentos e também lembrar, como hoje, como ele muito bem lembrou aí, que eu tinha acabado de falar nessa tribuna, sobre o dia 1º de outubro, que é o Dia Nacional do Vereador, aonde também nós vamos prestar uma grande homenagem aqui nesta casa a todos os ex-vereadores que passaram aqui e contribuíram para o povo do Recife com a sua parcela, trabalhando aqui nesta Câmara de Vereadores da cidade do Recife. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência, parabenizar também pela iniciativa do curso dado pela Prefeitura, foi de muita relevância, falando sobre finanças e trazendo conhecimentos que muitos não esperavam, que de uma hora para outra a situação pudesse se transformar de uma forma capacitada para o povo do Recife. Foi muito importante isso, eu não poderia deixar de parabenizar Vossa Excelência, que na hora certa sabe subir na tribuna e sabe mostrar ao povo do Recife tudo o que está acontecendo nessa cidade de bom. Muito obrigado, vereador. Agradeço a parte, incorporo. Agradecer à comissão executiva também, que comprou a ideia do curso, a todos que fazem a comissão executiva, que foram imprescindíveis para a realização desse curso. Aproveitar a oportunidade, já que me resta ainda um pouco de tempo, e agradecer ao presidente da Enlurb, Roberto Guzmão, porque hoje teve início na comunidade do Berardo, Hélio, a implantação das lâmpadas de LED. O Berardo hoje é a primeira comunidade que vai ficar inteiramente de LED na cidade do Recife, garantindo mais segurança, garantindo a possibilidade de caminhar tranquilo para aquela população, um clamor que a população tinha devido à baixa luminosidade de alguns locais que se encontrava, e a Prefeitura soube ouvir, o prefeito soube ouvir esse pedido da comunidade e está lá sendo instalado, começou hoje de manhã, mas até o fim do dia seguirá ainda o serviço, terminará possivelmente amanhã, a instalação das lâmpadas de LED no Berardo. Então, venho aqui agradecer de público ao presidente e ao prefeito por mais esse trabalho feito dentro da comunidade do Berardo. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Renato Antunes. Declinou. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Ana Lúcia. Vossa Excelência tem 15 minutos. Boa tarde novamente, senhores vereadores, vereadora, senhor presidente. Eu vou novamente retornar ao processo das eleições do Conselho Tutelar, desta vez com os ânimos jamais assentados, vereador Heriberto Rafael. Mas é motivo, sim, de muita raiva.
de muito desconforto. O senhor imagina, e aí eu gostaria de ser aparteada pelos demais vereadores dessa casa, que o sangue já desceu, e aí agora que já desceu eu consigo raciocinar melhor, para apontar todo o processo de eleições do Conselho Tutelar em Recife, para dizer que parece uma novela. E é uma novela muito sem graça, que ninguém gosta de acompanhar. Eu nunca gostei de novela, mas tem umas até engraçadas, que a gente gosta de sentar para chorar, fazer de conta que a gente é idiota. Mas Conselho Tutelar é coisa séria, gente. Conselho Tutelar, sabe, é um órgão que, de Estado, não é de governo, sabe, que tem como função principal, zelar pela garantia de direito das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, é inconcebível que a gente viva, não é, em pleno século XXI, aí, com as tecnologias avançadas, um processo tão difícil, vereador Heriberto Rafael. Tudo deu-se início com as inscrições, muita confusão, e aí, no decorrer do processo, o senhor mesmo acompanhou, essa casa foi invadida pelos conselheiros tutelares, os de mandato e os que estavam concorrendo ao pleito, porque aconteceram inúmeras irregularidades em todo o processo. A gente tinha que consultar o regimento toda hora para poder se reportar. Um edital de matrícula com algumas... Ou de matrícula não, perdão. Um edital de chamamento de eleições com cláusulas esdrúxulas, sabe? Com absurdos que a gente não podia sequer tentar mexer, porque já tinha sido construído. Fomos para o CONDICA conversar, nos propusemos a dialogar, de um lado, os conselheiros de mandato, os possíveis candidatos também, do outro, o próprio CONDICA, reunimos o colegiado, alguns vereadores dessa casa, vereadora Aline Mariano, Benjamin da Saúde, para ninguém dizer que a gente caiu de paraquedas agora nessa discussão, para ninguém dizer que a gente chegou agora para dizer como é que tem que ser a eleição. Não, pelo contrário, a gente passou por todo esse processo, acompanhou de perto. A gente que é professor, que é diretor de escola, que está lá na ponta, vereador, a gente sabe da importância desse colegiado. Quantas vezes eu precisei acionar o Conselho Tutelar? E quantas pessoas não conhecem a importância ou ainda não atinaram para a importância desse conselheiro na comunidade? Agora, isso não pode virar uma brincadeira, isso não pode virar, sabe, mote de um conselho, né, responsável em fazer esse processo. Isso não pode virar brincadeira, isso não pode virar, por exemplo, instrumento de um grupo, sabe, para judiar, para machucar o outro que está lá na ponta, e no final o resultado, quem vai pagar são as crianças e as famílias dessa cidade. Então, eu estou aqui nessa tribuna dizendo que a gente está cansado, sabe? Toda semana são mudanças de locais de eleição. Repito, nossa cidade, vereador, o senhor sabe, é dividida por RPA mesmo, ela é regionalizada, então a gente tem que ter o cuidado. Não é? O senhor mora lá em São Martim, vamos dizer, como é que eu posso botar o senhor para votar em outra RPA? O senhor conhece a sua comunidade, o senhor vai escolher lá o conselheiro tutelar que tem a ver com o seu bairro, que tem a ver, que vai trabalhar ali. Mas esse entendimento está fugindo, o CONDICA não está cumprindo. Repito, hoje mais uma publicação com o local de votação, e eu não entendo que tipo de divisão eles estão fazendo agora, eles estão esquecendo da regionalização, nós vamos brigar. Mas eu ouço com atenção o vereador Heriberto Rafael. Agradeceu a parte, acho que o tema é extremamente relevante, realmente tivemos diversas participações aqui dos candidatos a conselheiro, dos conselheiros aqui, na questão da realização da prova, em todo o processo, mas essa etapa agora realmente final, do local de votação, eu tenho ouvido muito questionamento do local onde vai ser votado, que as pessoas não sabem onde vai votar, muitas vezes até entendem da importância, porque lá na ponta mesmo, onde as pessoas mais precisam, elas tomam conhecimento do papel do Conselho Tutelar nas necessidades, né, vereadora? Verdade. Então, eles vão atrás e querem votar nesse processo, querem ter alguém com seriedade, alguém que tenha um trabalho realmente voltado para ajudar as crianças e os adolescentes da nossa cidade, um trabalho que honra essa cidade. E, às vezes, não conseguem achar esse local de votação. E eu tinha recebido mesmo questionamento de mudança de local de votação muitas vezes seguidos. E isso tem causado uma confusão. Mas agora fiquei mais espantado ainda com o caso da escola de São Martins, que realmente foge da RPA e torna ainda mais complicado a votação para a população. Fica extremamente complicado. Muitos querem votar, exercer o seu papel de cidadão,
e não vão ter oportunidade por não saber simplesmente onde votar. Né? Já imaginou se na nossa eleição de vereador a pessoa saísse de casa para ir na escola onde ele naturalmente vota, chegasse lá, não tivesse? Não, é na outra escola. E chega na outra escola, não, é na outra. Onde é que ele vai tomar referência? Infelizmente, nosso diário oficial não é de um acesso tão simples. Né? As pessoas não têm esse acesso fácil ao diário oficial. Então, realmente é uma preocupação bastante salutar de Vossa Excelência. Sugiro até que a gente possa ir lá novamente no CONDICA, aqui, como Câmara Municipal, para saber o esclarecimento por quê, com base em que está sendo feitas essas mudanças, qual é a perspectiva, como é por pedido, o que é que está sendo feito, por que essas mudanças, e aí a gente possa tomar um posicionamento mais firme, como Vossa Excelência já se mostrou à disposição para fazer. Muito obrigada, vereador. Incorporo totalmente a vossa parte. E é por aí. E é muito sério. A gente pensa que não, vereadora Gorete Moraes. Todo o processo já é muito confuso e complicado. Existem outros estados que eles nem mexem mais no local de votação, porque na sua cabeça você sabe que vota, por exemplo, eu voto no colégio IEP, nas eleições normais. É lá que eu sei que eu vou votar nas eleições estaduais, federais, municipais e tal. Já imaginou, de repente, não é mais lá que você vota na última semana? Quantos mil eleitores daquela sessão, daquela zona, de repente, vereador Chico Kiko, senhor presidente, neste momento, deixariam de votar, deixariam de exercer o seu poder legítimo, democrático, aliás, a última instância da democracia é o voto, tá? Porque outras coisas fazem parte da Constituição da democracia e têm sido negado, mas agora até o voto, até o poder de escolha do cidadão, da cidadã recifense, e eu não posso achar que isso é normal e que isso não é intencional, não. Para mim, isso é perversidade mesmo. É querer que o cidadão e a cidadã não escolha o seu representante, não tenha esse poder de escolha. Porque imagine o senhor que a Escola General San Martín, vereador Chico Kiko, que eu sei que o senhor é daquela área, onde é que ela fica, vereador Chico Kiko? San Martín. O candidato daquela região fez campanha lá. E, de repente, vereadora Gorete Moraes, ele descobre que 17 mil eleitores daquela região vão votar da RPA 4. Acabou-se. Ele trabalhou, e ele é da 5. Ele trabalhou, ele foi à comunidade, vereador, ele fez campanha, até porque o pleito, repito, é democrático. A gente não faz a escolha de ping-pong, não. A sociedade tem clareza da importância disso. A gente sabe que ainda falta avançar muito nesse processo. Tanto é que essa aglutinação de urnas, ela se dá porque o número de eleitores cai absurdamente nesse processo de escolha. A gente precisa fortalecer esses momentos. Não é mais possível que uma eleição de tamanha importância, que uma pessoa vai ocupar um cargo durante 4 anos e você fica assustado. Eu estive nas comunidades, eu visitei os bairros perguntando, você já escolheu um conselheiro tutelar? Se empodere dessa informação, saiba dessa importância. Lá na ponta tem uma criança, um adolescente que precisa desses serviços oferecidos com qualidade. Eu fiz uma audiência pública neste mandato sobre as condições de trabalho dos conselheiros tutelares. As sedes precisam melhorar, o atendimento nos telefones, os carros. Aproveito para saudar o vereador, que já foi vereador dessa casa, Eurico Freire, que tem minha admiração e meu respeito, vereador Alcides Teixeira. O senhor sabe, Vossa Excelência sabe, que são precárias as condições dos nossos conselheiros. A gente vai continuar fazendo esse debate, mas agora, nesse momento importante, vamos garantir às pessoas, aos cidadãos, às cidadãs dessa cidade, o direito de escolha, gente. Para com essa brincadeira. Eu tiro daqui e boto aqui, como se fosse um processo de escolha aleatório, que eu tivesse o poder de fazer o que eu quisesse. Acabem com isso. E sabe quando é que isso vai acabar? Quando a gente manter as urnas, os locais de votação nos locais que já são. Quando a gente começar a fazer uma rubrica específica, porque no ano passado, na lei de orçamento, vereador Renato Antunes, eu tive o cuidado de direcionar recursos para a eleição do Conselho Tutelar. E eles não estão sendo aplicados, vereador Chico Kiko. Porque se dizia que a eleição era feita de forma arcaica, porque eu estou nesse processo, não é de hoje, desde que eu cheguei na rede municipal, que eu participo, coordeno eleição de conselheiro tutelar, porque sei da importância da gente ter um conselheiro dentro da comunidade, envolvido dentro das escolas. Então, eu não estou fazendo uma briga política apenas, e é política quando a gente sabe que é importante representar. A minha briga aqui é por garantia de direitos, é por garantia de representação. Então, junta-se, aglutina-se 1000 e tantas sessões no local, dentro de uma escola municipal, onde a pessoa não sabe onde vai votar. E ela não vai.
Aí sabe o que é que acontece? Um monte de especulação dentro das comunidades, vereador. Fica fulano e ciclaninho querendo juntar o povo para votar num lugar. Mas o absurdo maior é você ter o deslocamento de zona eleitoral, sabe, de regionalização. Quando um candidato está lá na RPA5, fez a sua plataforma, fez campanha, conversou com os moradores e agora os eleitores dele vão ter que ir para a RPA5. Isso é, no mínimo, lamentável, mas eu usei a palavra imoral. Isso é imoral, mas eu ouço com atenção o vereador Renato Antunes. Vereadora, eu estava ali pensando se deveria falar ou não, até porque não tenho me envolvido no processo de forma direta, embora reconheça a importância do Conselho Tutelar. Tenho certeza disso. Vossa Excelência é membro do Conselho de Educação, já foi presidente do Conselho de Educação, já foi professora, é professora e já foi gestora de escola. E sabe a importância do Conselho Tutelar próximo a uma região de escola, a responsabilidade que ele tem, inclusive, sobre a tutela daquelas crianças. Mas, infelizmente, vereadora, parece que esse processo, Vossa Excelência falou bem, a política existe, mas a forma como hoje está sendo conduzido é de forma eleitoreira mesmo. Então, a senhora trazer esse problema hoje, denunciar esse fato, é gravíssimo. E a gente precisa, inclusive, envolver autoridades policiais, se for o caso, judiciária, para não acontecer o que aconteceu na última eleição, que eu também não estava envolvido, mas ouvi relatos de votação que houve em determinada escola e, de repente, aquelas urnas que estavam ali sumiram. Então, existe muita interferência política e eleitoral no processo, e isso é lamentável, porque a escolha não é feita, de fato, como ela deveria ser. Vossa Excelência tem se envolvido porque eu vejo a sua luta. Inclusive, é fruto das nossas reuniões no próprio Conselho, né, que a gente precisa empoderar esse conselheiro tutelar. Mas parabéns pela coragem mesmo de denunciar, e como a senhora falou, né, de uma forma enérgica, como a senhora sempre o é, mas é necessário que haja transparência nesse processo. Para não acontecer, na última eleição, é fato, a imprensa noticiou, teve urna que sumiu. Então, não pode, o nível de uma eleição dessa, que tem recurso público envolvido, uma expressão bem baixa aqui, a bolacha foi paga, uma eleição que é cara, não é barata não, tem recurso público, e permitir que urna suma, que pegue uma escola que é de uma RPA, bota em outra, para atender que interesses. Então, a sua denúncia é importante e eu espero que quinta-feira o Diário Oficial, de fato, corrija essa aberração, e parabéns, Vossa Excelência, pela coragem de denunciar e, de fato, cobrar para que haja as mudanças cabíveis. Parabéns, vereadora. Vereador, muito obrigado, incorpora o seu à parte. A gente precisa ter coragem. Mesmo quando a gente se sente ameaçado ou encurralado, precisa ter coragem. Porque outras pessoas estão precisando que você tenha coragem. Então, eu acompanhei o processo da última eleição e foi vergonhoso. A escola que eu coordenei, lembram daqueles sacos verdes do TRE? Lembram que eram fechados com cordão? Foram eles utilizados. Eram buracos, parecia que tinha saído gabirus de dentro. Ruídos. A gente tinha que ligar e pedir para ser substituído. Eu não estou mentindo, eu estou falando do que eu vivi. Ousem dizer que eu estou mentindo, porque eu tenho testemunhas. Essa eleição vai ser digitalizada. O senhor sabia? Sabia? Eu mandei gente ir lá, pedi para as pessoas irem se informar. É a Emprel que vai coordenar o processo. Vai ser gravado em disquetes. Imagine. Quem vai fazer esse controle? Quem vai fiscalizar isso? É preciso que os órgãos públicos, dos poderes que estão aí para fazer a sua parte de fiscalizar, façam. Façam. Porque se esse microfone aqui é a única coisa que me resta, e mesmo que tenham poucos me ouvindo, eu vou falar. Porque eu não tenho medo. Eu vou dizer e vou denunciar. Repito, a gente pode até estar com a política, viu, vereador Renato Antunes, dentro das comunidades trabalhando, porque também é um processo político. Mas a gente não pode misturar os poderes, a gente não pode misturar as coisas. Quando a gente se envolve é para legitimar, é para qualificar o processo. Todas as pessoas que estão concorrendo aos pleitos, eu não conheço, conheço poucos. E os que eu conheço, eu prezo que eles tenham conhecimento, pelo menos pela função, que eles tenham formação, que eles tenham condições, idoneidade, caráter para concorrer à vaga. Passado todo o processo, estamos finalizando ele. Então, vamos, pelo menos agora, dar dignidade às pessoas agora de irem para as urnas e votarem os seus candidatos, escolherem. Isso sim é ser justo, isso sim é oferecer oportunidade de igualdade. Democracia é para isso. E quem não está satisfeito pode se mudar para outro país que não tem democracia, que não tem problema. Fique à vontade, as passagens estão aí para serem compradas. Vou buscar o CONDICA, vou buscar todos os órgãos. E, se for possível, acionar os órgãos judiciários também, para que eles tomem as suas posições e fiscalizem, porque a gente não pode ficar aqui só fazendo de conta, não. Muito obrigada e boa tarde. Obrigado, vereadora. Nesse momento, eu parabenizo Vossa Excelência e quero dizer que pode contar sempre comigo.
Com certeza. Nesse momento, encerro o grande expediente, não havendo tempo de liderança nem explicações pessoais, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, quarta-feira, às 15 horas, no horário regimental.